Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus. Eu queria já de imediato chamar a sua atenção, porque a partir desse domingo nós estaremos entrando num propósito de fé para levar as pessoas a viver de acordo com a palavra de Deus. E um movimento de fé em prática da palavra de Deus, porque eu sei que você tem lutas, dificuldades, problemas, todos nós enfrentamos lutas, né? Se o próprio Senhor Jesus enfrentou, quanto mais a gente, não é verdade? Porém, o que muitas pessoas não têm observado é que as pessoas que estão hoje vivenciando problemas, vivenciando o inferno em suas vidas, muitas das vezes são condenadas, muitas das vezes são apedrejadas com palavras, com olhares maliciosos, com críticas, com censuras. Quando se vê um jovem perdido nas drogas, na Cracolândia, então, logo vem aquele pensamento, puxa, podia estar trabalhando, podia estar fazendo alguma, mas está aí entregue às drogas. Só que as pessoas não sabem o que aquela criatura fez, ou o que ela sofreu, o que ela gemeu para chegar àquela situação. E o olhar de Deus é para a alma. O olhar de Deus é para o lado humano, espiritual, a alma da pessoa. E é o caso da Isis, que eu queria chamar a sua atenção para assisti-lo. A Isis é uma jovem, jovem mesmo, muito jovem, mas mesmo sendo muito jovem, ela sofreu o que eu jamais imaginei sofrer na minha vida. Vamos assisti-lo. Meu nome é Iris Santana, tenho 19 anos e eu cresci em um lar muito agressivo, onde tinha brigas entre a minha família. Meu pai era alcoólatra, usava drogas, entre essas drogas cocaína, maconha. Então eu fui crescendo, cheia de traumas, ficava trancada no quarto, sem atenção nenhuma. E com 11 anos eu já tinha acesso à internet. E ali eu acessava sites pornôs, onde eu me viciei na pornografia, foi aonde eu conheci os vícios. Até então, eu não queria, porque eu via minha família destruída por conta dos vícios. Mas, como eu não tinha atenção deles, então era um vazio muito grande. Então, eu fui recorrendo a drogas, a pornografia. E aí, aos 15 anos, eu conheci o meu primeiro namorado. Ao decorrer do nosso namoro, eu descobri que ele traficava, roubava e que ele cuidava do bairro, das biqueiras do bairro dele. E nisso fui ganhando fama no tráfico, fui sendo conhecida. Eu fui cada vez indo me afundando mais nas drogas. Aí fui conhecer o lança-perfume, bebida alcoólica. Aí eu já não usava mais a maconha, eu já usava os três. A maconha, o lança e as bebidas. Aí conheci o MD, o êxtase, já experimentei o crack, a ponto de eu ter 3 overdoses. Comecei a ficar com homens casados, comecei a ficar com vários homens, comecei a ficar com mulheres também. Com 18 anos eu comecei a ser garota de programa, a vender meu corpo a troco de dinheiro e de drogas. Então eu pagava os traficantes com programa. E nesse dia eu paguei com o programa. Ele me levou para um motel, onde ali eu apaguei. E eu nem lembro o que ele fez comigo. Ali ele praticamente me estrupou. E nesse meio tempo eu descobri no mundo da prostituição que eu tinha contraído uma doença sexualmente transmitível. E juntou tudo. Foi doença atrás de doenças e caí em depressão. Foi onde minha mãe viu que eu não saía mais, que eu só ficava trancada, que eu não queria comer.
Minha mãe, ela já tinha começado a frequentar a igreja. E ela sempre queria que eu fosse com ela, sempre me chamava. Então foi onde ela quase me obrigou a ir numa sexta-feira com ela. Naquele dia eu cheguei e fui direto no altar. Eu só queria falar com Deus, coisa que eu não fazia muitos e muitos anos. Não falava com Deus. E aquele dia eu consegui falar com Deus. As palavras saíram naturalmente. Minha mente estava limpa, meu coração estava aberto. E ali eu falei com Ele, pedi perdão, reconheci tudo que eu era. Falei, eu sou uma prostituta, eu sou uma drogada, estou cheia de doença, eu não sirvo para nada, meu Deus. Mas eu quero te conhecer. E aquele dia Ele se apresentou para mim. Aquele dia eu conheci Deus. E ali eu me humilhava, falava, meu Deus, se o Senhor não me der o teu Espírito, eu não vou aguentar. Porque eu não sou nada. Eu quero ser diferente. Eu não quero mais voltar para aquela vida. Aí numa sexta-feira, eu cheguei na igreja, tinha saído do salão. Aí eu fui perante o altar e ali eu tava buscando. E ali eu entreguei tudo para Ele no altar. Eu falei assim, tá aqui, meu Deus. Tá aqui. Tá aqui meu coração, tá aqui as mágoas que eu sentia. Se for preciso eu renunciar o meu querer, eu vou, mas eu te quero. E naquela noite foi como o próprio Deus tinha vindo assim na minha frente, me entregando um presente. Ele falou, agora você é minha filha. Agora eu vou ser com você. Você não precisa de mais nada. E ali eu saí tão feliz, mas tão feliz, que eu tinha vontade de chegar, né, naquelas minhas amigas que ainda estavam na prostituição, estavam nas drogas e falar assim, é tudo ilusão. Isso que você está fazendo é tudo ilusão. O verdadeiro amor, a verdadeira alegria é o Espírito Santo, é Jesus. Ele é tudo, tudo. Porque eu queria salvar, eu queria falar o que Jesus tinha feito comigo. Então eu entrei no grupo do sócio educativo e ali eu comecei eu não sabia nem evangelizar direito, mas eu falava, meu Deus, eu não quero que seja eu. O Senhor não me deu o teu Espírito para me ficar parada. O Senhor não me deu o teu Espírito para mim não fazer nada. Então me usa. Eu sou tua. Teve uma jovem que eu levei ela para as drogas. E quando eu me converti, eu mostrei Jesus para ela. E graças a Deus, hoje ela é batizada com o Espírito Santo. Com a minha mãe também mudou. Hoje eu converso com ela, não escondo mais nada dela. Hoje eu tenho um emprego, não preciso mais vender o meu corpo. Não tenho mais desejo nenhum por drogas. Aquela Iris do passado morreu. Hoje eu vivo para servir ao meu Deus, porque eu devo a minha vida a Ele. Ele completou, Ele preencheu todo o vazio e me deu tudo o que eu precisava, até o que eu não imaginava, porque eu não conhecia o amor. E Ele me deu o amor, me deu valor. Hoje o Espírito Santo, para mim, representa meu tudo. Ele foi o meu caminho. Pois é, minha amiga, esse testemunho da Iris é extraordinário. Você vê tanta simplicidade e infantilidade. Ela foi para o mundo das drogas, da prostituição, com ingenuidade. Imagine uma criança, 11 anos de idade,
Talvez você diga, mais 11 anos, bispo, já não é mais criança. É uma criança. É uma perfeita criança. Ela foi levada, conduzida ao mundo das drogas, dos crimes, da prostituição, movida por um espírito que já vinha dos pais, um espírito que já vinha dos pais, que estavam atuando nos pais com respeito aos vícios. E o que aconteceu? O que aconteceu com essa jovem? Se você encontrasse essa jovem na rua, você julgaria, dizendo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai... Pois bem, é assim que estamos vivendo hoje em dia, inclusive dentro das escolas. Inclusive dentro das escolas. Dentro das escolas, quando as crianças não têm a educação dos pais, a escola está normalmente levando, deturpando uma ideia, uma filosofia de gênero para fazer com que as crianças inocentes sejam despertadas se desejam mesmo continuar como meninas ou meninos. Então, os professores agora estão instruindo, olha, você tem o direito de escolher para ser menina. Se você é menino, você pode ser menina. Ou então você que é menina, você pode ser menino. É isso que nós estamos vendo nas escolas hoje. É isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Minha amiga, meu amigo. E onde nós vamos parar? Uma criança que não teve a educação dos pais, que não teve princípio dos pais porque tampouco tinham para lhes dar. Essas crianças são jogadas nas escolas e aí começa a desgraça da prostituição, das drogas e tudo mais. Mas a misericórdia de Deus, a compaixão divina, se estende para aquelas criaturas que são sinceras. A Iris foi sincera. Primeiro dia na igreja, ela foi conduzida pelo próprio Deus até o altar. O altar é o lugar onde se resolvem os problemas. O altar é onde a gente resolve qualquer tipo de problema. Então, ela foi para o altar e ali ela despejou todo o seu lixo de vida aos pés do Senhor Jesus. E olha essa menina outra vez. Olha só o pensamento dela. Olha só o que ela era e o que ela é hoje. O que ela era e o que é hoje. E Deus quer fazer essa mesma transformação na sua vida. Nós vamos colocar uma canção para essa menina, a Iris. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. O mundo que vivemos, a cada dia tem perdido os valores da família. E, infelizmente, quem sofre mais são os nossos filhos. Não apenas em casa, mas também na escola, na rua, na internet, eles são cercados por inimigos. Não foi à toa que o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ele sabia que os pequenos seriam alvos desses males e que a oração e o jejum dos pais seria fundamental nesses dias difíceis. Se você enfrenta problemas com seus filhos, seja ele criança ou adolescente, e não sabe o que fazer, existe um segredo na palavra de Deus que revela como vencer de forma inteligente esses inimigos. Ah, se o meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Neste domingo, em um ato de fé, você tem a oportunidade de colocar isso em prática.
Traga os seus filhos, ou o nome dos seus familiares no Templo de Salomão, para que haja bênção, proteção e livramento. Faça sua parte. Obedeça à voz da fé. Jejue pela sua família. E de pronto, Deus irá abater os seus inimigos. Neste domingo, a bênção para os filhos, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Graças a Deus. Então, este domingo nós vamos passar para você, transferir para vocês, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, o segredo para a gente vencer o mal. Olha só o texto que Jesus fala. Olha só o texto que ele ensina para a gente. Olha só, vamos ler. Jesus diz assim, ele falando uma parábola. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também na mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Então Jesus conclui essa parábola com esse ensinamento. E disse o Senhor Jesus, ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, nós vamos entrar neste domingo na campanha da justiça, porque Deus é justiça. Deus é justiça. Ele é amor, mas Deus é justiça. Primeiro, Ele é justiça. Ele não passa por cima do pecado por causa do seu amor, de jeito nenhum. Ele é justiça. A justiça dele o impede de agir na base da emoção. Deus, minha amiga, meu amigo, promete fazer justiça. Os inimigos que têm feito você chorar, aqueles que têm feito nós, pais, chorarmos, eles vão cair por terra, porque nós vamos buscar essa justiça de Deus. Então, neste domingo, estaremos falando mais a respeito desse assunto e o que você vai fazer, o que você deve fazer para mudar a sua situação, para ter a resposta que você ainda não teve. Neste domingo, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, em todo o planeta. Nós vamos agora assistir fake news, aquelas notícias falsas que os jornais, as televisões costumam jogar no ar, as emissoras de rádio, especialmente nessa época de política, as notícias falsas correm como fogo numa floresta seca. E é isso que nós temos visto e foi isso que nós enfrentamos, que nós temos enfrentado diante de todo o trabalho da Igreja Universal. Vamos assistir agora esse testemunho. Meu nome é Fernando Martins Silva, sou advogado, professor universitário, formado em Consciência da Computação e Direito e tenho atuado nessa área nos últimos 25 anos. Ouvi muita coisa a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu engrosso a fileira daquelas pessoas que falavam que aqui eu nunca vou colocar meus pés. Por várias vezes eu passava na porta, olhava, até admirava, eu olhava para cima, até admirava a catedral, mas não, aqui eu não vou entrar porque aqui é um lugar de ladrões.
Foi isso a imagem que eu criei a respeito da Universal. Por várias vezes a gente assistia televisão e ouvia falar que os pastores, os bispos da Igreja Universal estavam roubando os seus fiéis, estavam levando dinheiro, enganando, usando de curandeirismo e charlatanismo. Isso me deixava chateado. Eu estava sempre em busca de um lugar onde eu pudesse ter a minha religação com Deus e a Universal me parecia ser o pior deles. Passaram-se os anos e a internet veio e a proliferação de fake news, que hoje se chama fake news, mas eram aquelas notícias fora de contexto, mentirosas, gravações que você não sabe onde começa, onde termina, se tem edição, se não tem edição. E o meu, eu não diria ódio, mas o meu ranço pela Igreja Universal só aumentava. Entre as mensagens que a gente acompanhava na época, saía muita informação a respeito dos grandes encontros que a Igreja Universal fazia nos estádios. Me parece que teve um, eu não lembro exatamente o local, mas teve um no Maracanã que foi muito difundido pela mídia, onde tinha sacolas de dinheiro, um monte de coisa que os pastores e os bispos estavam levando. E eu nunca fui checar. Mas a gente vendo as imagens fora de contexto, aquilo demonstrava, até certo ponto, me causava asco de levar pessoas a um local público, brincar com a fé das pessoas, com a crença das pessoas, com o único intuito de tirar dinheiro. Só tinha uma explicação. A explicação era a ladruagem, roubo, era charlatanismo, era manipulação da massa para conseguir dinheiro. A informação, quando chega para a gente de forma muito massificada, ela nos tira a oportunidade de refletir. Ainda mais quando essa massificação ela vem por meios de comunicação influentes e importantes e de grande confiabilidade da população. Massivamente, aquilo martelando na minha cabeça, por mais que eu queira refletir em cima, a única fonte de informação que eu tenho é aquela que eu recebi. Eu não tenho o contraponto para checar se é verdade ou não. E eu não tinha eu não dei à Igreja Universal, ao Bispo Macedo e a todas as pessoas que fazem a obra o direito da dúvida. Eu não dei ouvidos, eu não dei palavra a elas. E construí o meu conceito da igreja simplesmente baseado nas informações manipuladas que eu recebi. Enquanto eu consolidava o meu conceito a respeito da Igreja Universal, eu tinha uma vida totalmente desregrada. Bebia, mentia, era extremamente nervoso, eu não tinha saúde direito, eu não tinha família, uma família consolidada, mas para mim aquilo era o que era certo. Embora eu tivesse algum patrimônio e eu desfrutasse de algumas benesses que o dinheiro podia me trazer, eu era completamente pobre de espírito, eu era perdido. Eu não conseguia encontrar felicidade em nada que estava à minha volta. Eu cruzei os portais da Universal como um crítico. E detalhe, quando uma pessoa ela quer criticar, aí é que ela presta atenção. Eu prestava atenção em todos os detalhes. Fechar os olhos na hora de uma oração? De jeito nenhum. Eu queria ver o que estava acontecendo. E com certeza eu posso dizer que por várias vezes eu confrontei dentro de mim aquilo que era falado. Só que tinha um detalhe, a conta fechava. Tudo que eles falavam não tinha gancho, eu não conseguia tirar incoerência daquilo que era falado. Eu deixei de apenas ouvir mecanicamente e analisar e comecei a escutar a palavra. E eu aprendi uma coisa dentro da Universal que me chamou muita atenção. O Senhor Jesus diz, vem a mim, como estais. Mas Ele não fala para você permanecer como está. E a toda reunião que eu ia,
os pastores e bispos sempre davam uma palavra de mudança, que a minha vitória estava na minha perseverança, estava em obedecer a palavra de Deus. E foi isso que me transformou. A minha vida hoje é uma vida plena. Lutas todos os dias, como sempre vai ser, sempre foi, sempre será, mas é uma vida plena. Eu tenho uma família, tenho uma esposa, eu estou curado da minha doença, não tenho mais problema nenhum. E a minha vida profissional e a minha vida financeira tem crescido. Saiu de um patamar que eu posso chamar de negativo e dia a dia vem se reconstruindo e crescendo. Então sim, eu me sinto lesado em acreditar, em ver que o ser humano, muitas vezes ele utiliza da maldade e dos meios que tem, e hoje com a facilidade da internet em propagar informações errôneas, eu por tanto tempo ter sido doutrinado, manipulado como se fosse uma marionete e não ter tido a oportunidade de modificar o meu comportamento e de exercer uma fé inteligente. Na Universal, além de ter reconstruído a minha vida, eu consegui receber o maior presente que eu poderia ter. A presença de Deus na minha vida, que me garante que nenhum problema, e quando eu falo nenhum problema, vai me derrubar. Eu te desafio a ver, eu te desafio a pensar, e assim como a minha vida mudou, a sua com certeza também irá mudar. Meu nome é Priscila Santos, tenho 38 anos, sou microempresária. A gente ouvia falar muito mal da Igreja Universal, né? E do bispo, principalmente do bispo Macedo, porque ele é o líder à frente da Igreja Universal. Então, falavam que ele roubava, que era um bando de charlatão, que gostava principalmente das pessoas humildes, desamparadas, né? E eu tinha muito preconceito, eu nunca procurei investigar, mas tinha um preconceito muito grande quanto a isso. E uma das cenas que me marcou muito foi a cena que ele fez a reunião no estádio, né? E dos sacos pretos, que hoje eu sei que eram pedidos, mas na época a gente achava que era tudo dinheiro. Então, aquela cena chocou muito, porque eram vários sacos que passavam na frente, retirando, e todo mundo está levando dinheiro dos pobres. Onde eu vi aquilo, gerou uma revolta muito grande, tanto na minha pessoa quanto da minha família. Foi muito grande. E quando ele veio a ser preso, nós comemoramos muito. Nós comemoramos muito porque, nossa, foi preso o líder, foi preso o bandido, foi preso o ladrão e toda a sua turma. E agora vai fechar. E quando ele ficou lá na prisão, foi muita comemoração, tanto da parte da minha família como da minha. Aí depois de um tempo ouvindo falar que ele estava lá, chamou muita atenção as pessoas em volta, né, da delegacia, foi uma cena muito marcante. Porque a gente não entendia, eu não entendia o porquê. Eu falava, como é que pode, gente? Um homem que roubou tanto de gente, aquela cambada de gente lá na porta. E passado algum tempo, depois que ele foi solto, a minha vida estava toda destruída, a família destruída. Eu era uma pessoa muito depressiva, eu era uma pessoa que eu tinha apenas 15 anos, eu tentei o suicídio por várias vezes. E nessa época ela me convidava muito, a minha mãe e as minhas irmãs, e eu não aceitei. Aí, de tanta insistência que eu não aguentava mais, eu peguei e fui conhecer. Nesse dia que eu fui conhecer, que foi uma quarta-feira, que eu vim na igreja, era uma quarta-feira e tinha um homem de Deus falando todinha a minha vida, que nem a minha família sabia o que se passava dentro de mim. Eu falei, gente, mas como é que ele sabe da minha vida desse jeito? E aquilo para mim foi muito marcante, porque a partir daquele dia eu comecei a dormir, eu comecei a ter paz que eu não conhecia, eu não tinha essa paz. E eu ouvi, eu comecei, fui um dia, fui 2 dias, fui 3 dias, e quando eu me vi, eu já estava um longo período. Hoje, eu faço uma grande comparação do antes e do de agora, do que eu ouvia falar e do que eu vivo hoje. Antigamente eu ouvia muito fake news, a gente tem a mania de ouvir, criticar e não averiguar. E hoje não, hoje é tudo verdade. E se eu pudesse estar à frente dele hoje, eu pediria perdão para ele.
perdão e ao mesmo tempo muito obrigada por me tirar, me roubar. Realmente ele me roubou da mão do diabo e me deu uma vida, me ensinou a ter uma vida através de Jesus. E eu faço um desafio para você que está do outro lado da telinha ouvindo eu falar. Venha fazer um teste, venha fazer esse desafio, porque a sua vida, eu tenho certeza que tudo que eu disse, a sua vida está do jeitinho que a minha estava. Depressivo, doente, amargurado, só você e Deus conhecem a sua vida. Então vem fazer esse teste, vem fazer esse desafio, que eu tenho certeza que o dia que você colocar os pés em uma igreja universal e conhecer o nosso trabalho, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Dia 30 de setembro, o dia do poder de Deus, com a chegada da Arca dos Milagres, no Centro de Convenções em Boston. A chegada da Arca da Aliança trará a cura, libertação e principalmente a presença de Deus para a sua vida, no Centro de Convenções em Boston, 900 Boston Street, em Massachusetts. O poder de Deus transformará a sua vida. Dia 30 de setembro, às 5 da tarde. Com a presença do Bispo Macedo. Entrada gratuita. Nós estaremos lá em Boston, às 5 da tarde, recebendo a Arca da Aliança, que representa a aliança de Deus, casamento de Deus com aqueles que nele creem, aqueles que creem na sua palavra. E no dia 14 de outubro, no segundo domingo de outubro, nós estaremos lá em Los Angeles. Nós estaremos nesse espaço aí, olha, é um lugar maravilhoso, lindo, maravilhoso, onde nós estaremos junto com o Bispo Clodomir também, só que às 9 horas da manhã. Então, a Arca vai estar nesse local aí, nesse fórum, The Forum é o nome do local, e estacionamento para muito mais de 1000 carros, quer dizer, você pode ir de carro, não tem problema, não tem que pagar nada. Então, minha amiga, meu amigo, esse domingo estaremos em Boston, e no domingo, dia 14, nós estaremos lá em Los Angeles, nesse The Forum, nesse teatro extraordinário, levando a palavra viva de Deus, do Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Agora, eu queria chamar você para assistir mais um testemunho de transformação de vida. Você veja que Jesus não apenas cura as pessoas na sua parte exterior, as suas feridas físicas, ele cura as pessoas, sobretudo, as suas almas, as suas feridas interiores. Olha só, você tem verificado que o trabalho do Espírito Santo através da Igreja Universal do Reino de Deus e em nome do Filho dele, Jesus, faz um trabalho completo. Não faz apenas metade, não só cura, não só liberta dos vícios, das drogas, da bebida, não só cura as enfermidades, não só trata do exterior, mas, sobretudo, trata do interior. E é o que você vai ver agora nesse testemunho. Vamos assistir. Meu nome é Sueli, tenho 45 anos, sou aposentada e aos 8 anos de idade eu sofri um acidente de carro. E esse acidente foi muito feio porque houve um capotamento 2 vezes e uma prima minha faleceu. E depois dela eu fui a mais acidentada. Eu perdi o braço esquerdo, tive a perda do membro esquerdo e os 2 dedos da mão direita. A perna também, que ficou embaixo da caçamba, quase arrancaram minha perna, clavícula quebrada. Ou seja, foi um acidente assim trágico e um acidente muito grave. Então eu tive que aprender a escrever, pentear cabelo, ainda mais com 3 dedos só na mão. Como que eu ia fazer isso? E quando eu ia para a escola, tinha criança que ria de mim, tinha criança que às vezes tinha medo de chegar perto de mim, adulto que também às vezes tinha medo de chegar perto de mim, questionava por que Deus quis que eu perdesse o braço, que eu sou criança.
E foi passando o tempo. Quando eu cheguei nessa fase na fase da adolescência, foi outra fase muito difícil, porque é a fase em que você quer namorar, é a fase em que você quer estar trabalhando, e aí vem as rejeições, vem mais rejeições, né? Então, eu fui rejeitada por alguns garotos que não queriam namorar comigo por eu ser deficiente. Aí eu queria trabalhar, não me dava oportunidade, porque todo mundo achava que eu não escrevia, que eu não fazia nada. E eu conseguia fazer as coisas e não me davam nem oportunidade de eu mostrar isso. Eu me olhava no espelho e não achava bonito. Embora eu me achasse bonita, com um rosto bonito, mas faltava uma parte do meu corpo. Até que eu conheci o meu primeiro esposo. Sofri bastante, ele era viciado em droga, com isso, depois de 8 meses de casado, ele viciado em droga, descobri, em pornografia. Eu era apaixonada por ele, aquele amor que eu fazia dele o meu sol. Então, ele tinha, por conta da pornografia, tinha algumas coisas entre nós que eu não concordava. E ele exigia coisas de mim que eu falava, né? E para não brigar, eu até fazia. E aquilo me machucava e era angustiante, porque não era uma coisa saudável. Hoje eu sei disso. Eu cheguei a adquirir uma DST, né? Eu cheguei a adquirir, fiquei com muito medo de adquirir uma AIDS, de adquirir algo muito pior. Eu casei para sempre, então eu não aceitava separar também. Eu falei, não, eu vou passar o que for para poder ficar com ele. E se eu separar, será que alguém vai me querer também? Ele começou a roubar as coisas dentro de casa. Naquela época, eu recebi o bilhete, na verdade hoje é bilhete único, eram os passes de papel. Ele começou a roubar esses passes para poder se drogar e fazer de tudo para pagar dívida de droga. Chegou a falsificar cheque meu, chegou a me trair com a ex-mulher dele, porque ele já tinha vindo de um casamento, ele tinha uma filha. Assim, sofri muito porque, né, querendo ou não, eu ainda gostava dele, mas eu falei, eu não posso mais ficar com ele, porque eu fiquei com medo. Mas eu continuei trabalhando, aí voltei para a casa dos meus pais. Aí eu conheci a noite. Aí foi quando eu conheci os barzinhos, conheci baladas, boates, aí comecei a beber mais, né? E aí me veio aquele leque do mundo, agora é a liberdade, né? Cabelo comprido, só andava maquiada, aí roupa, mudou tudo. Aí eu mudei meu jeito de vestir, meu jeito de agir, a minha cabeça virou. Todos podiam olhar para mim a partir de então e me ver diferente. Não, ela tem uma deficiência, mas ela não tem trauma nenhum, ela não tem complexo. E eu queria provar para mim que eu era capaz e mostrar para todo mundo também que eu era. Cheguei a me prostituir nas baladas. Cada vez que eu saía, era uma pessoa que eu ficava. Mais de 10, uns 13 homens eu cheguei a ficar. Eu me sentia muito mal. Fora a vergonha, né, de estar ali com uma pessoa estranha. Eu achava que cada um que eu ficava, eu achava que não, esse aí eu vou namorar, vou casar. Eu tinha, ao mesmo tempo que eu queria ficar, eu falava, estava ali no oba-oba, mas no fundo, eu queria que alguém me assumisse. Mas chegou um momento que a balada já não me supria mais, já não me satisfazia mais. E o Bispo Macedo, ele fez um desafio ali, pela rádio, e ele falou assim, você que está me ouvindo, você está sofrendo, eu quero que você venha. Isso era numa terça para quarta-feira. Ele falou, amanhã vai ter uma reunião especial da Noite da Salvação, eu quero você aqui. Mas eu quero você que esteja sofrendo. Eu não quero você para vir conhecer o templo, eu não quero você para vir aqui para dar um de turista, não. Ele falou, eu quero você que vem aqui, que você quer mudar a sua vida. E aquilo falou, e eu já estava quebrantada, eu falei, eu vou. Foi glorioso, porque eu já vim determinada e decidida. Foi incrível. E o Bispo Macedo começou a falar de aliança com Deus, falar de Abraão. Ele falava e a reunião inteira eu chorando, porque era Deus falando comigo. Eu muito quebrantada, eu envergonhada, porque eu não conseguia levantar, olhar, porque está escrito santidade ao Senhor. A arca da aliança eu não conseguia olhar direito, porque eu estava muito envergonhada diante de Deus ali. Quando eu fui lá para frente, aí ele fez aquela oração, eu chorei muito, foi aquele choro de arrependimento, ali foi o meu arrependimento de verdade. Eu me arrependi, pedi muito perdão a Deus, e aí eu falei, Deus, eu estou entregando minha vida de fato e de verdade para o Senhor, mas agora o Senhor tem que cuidar de mim e me dar força para eu conseguir voltar.
e saí dali renovada, decidida a voltar. E o Espírito Santo me revelou o seguinte: se você você não tiver um encontro real comigo, você não vai conseguir. E aí eu comecei a buscar de quarta, de sexta, domingo, em casa, jejum. Aí veio os propósitos de madrugada, comecei a ler mais a Bíblia. Na igreja eu me derramava, eu me humilhava, eu falava da importância que Ele tinha para mim naquele momento, o porquê que eu queria o Espírito Santo na minha vida, que eu queria ser salvo, além da salvação. E eu comecei a buscar e o pastor falou: olha, agora é você com Deus, fala você com as suas palavras, né? Fala para Deus que você o ama, que você precisa dele. E eu comecei a buscar Deus ali. Eu falei: Deus, é agora, eu preciso do Senhor. O Senhor sabe de quanto eu necessito do Senhor. Me dá essa chance. E aí ali o Espírito Santo veio, me selou. E quando Ele me selou, eu falei: meu Deus, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu falei: agora não tem para ninguém. Esse dia foi maravilhoso. Quando terminou a reunião, aí o meu choro foi de alegria. E aí me veio uma paz e uma certeza de que eu não precisava de uma balada, de uma bebida, eu não precisava da noite, eu não precisava de alguém para estar comigo. É fé racional isso, né? Embora eu estava chorando de alegria ali, mas eu não estava vendo Deus. Eu tinha certeza que Deus, Ele me aceitava como eu era, eu não tinha mais aquele sentimento de rejeição. E eu sou feliz do jeito que eu sou, eu me aceito do jeito que eu sou. Esse é o mais importante. Eu tenho certeza disso. Eu sou feliz hoje, eu me acho bonita, né? Eu me olho no espelho, não me acho feia, embora eu veja faltando uma parte de mim, mas eu não me acho feia, eu tenho essa cabeça e eu não preciso de autoafirmação para isso. Hoje eu sou uma pessoa que faço tudo. Eu tenho uma vida normal. Eu lavo, passo, cozinho, cuido dos meus filhos, faço a obra de Deus, eu tenho uma vida eu trabalhei quase 20 anos. O Senhor Jesus representa para mim tudo, é o meu melhor. É o que sou de melhor hoje, é o Senhor Jesus em mim. É o que Ele representa em mim. E é o que eu tento passar isso hoje para as pessoas, né? Nas minhas atitudes, nas minhas reações, no meu modo de agir, de vestir, de pensar, como mãe, como pessoa, como serva, como tudo. Mas eu me sinto especial para Jesus, eu me sinto importante para Deus. É uma importância que vem de Deus, não é algo para eu me vangloriar, não. Para eu estar falando isso tudo aqui, vem de Deus, não tem outra explicação. Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus. E eu quero orar, sabe para quem? Para os nossos inimigos. Você que nos assiste, que nos odeia, talvez, né? Eu sei que muita gente nos ama, mas também muita gente nos odeia, de graça. Então nós vamos orar pelos que nos odeiam, vamos perdoar aqueles que nos ofenderam, vamos fazer o contrário, eles nos deram o mal, nós vamos devolver o bem. Esse é o Espírito de Deus, esse é o Espírito de Jesus, essa é a vontade de Deus. Então vamos falar com Deus agora. Senhor, incline-se ao ouvir o meu clamor, necessitado sou, venha me socorrer. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, meu Senhor, digno de toda a honra, glória e louvor, Tu e somente Tu és digno, mais ninguém, mais nada. Nem nos céus, nem na terra, ninguém é digno como o Senhor. O Senhor é único, singular. O Senhor é o Senhor. E nós te louvamos por esses testemunhos maravilhosos. Mas também te pedimos por aquelas pessoas que estão sofrendo neste momento, gemendo, urrando de dor. Aquelas criaturas, meu Deus, que talvez não entendam a nossa fé e nos odeiam, jogam pedras e nos criticam. Não importa, meu Pai, nós oramos por todos os que nos odeiam, por todos os nossos inimigos, exceto o diabo e o seu inferno. Nós oramos por todas as pessoas que creem na Tua palavra, que acreditam na Tua palavra.
Ó poderoso de Israel, torne-se agora, neste momento, viável o que tem sido impossível na vida dessa pessoa. Torne-se possível agora, para que ela também possa te conhecer, te adorar, te louvar e te considerar como Senhor de suas vidas. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, graças a Deus que existe a Igreja Universal do Reino de Deus e outras demais denominações que lutam em favor dos sofridos, dos aflitos, dos cansados, dos sobrecarregados, de pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Então, essas igrejas, esses pastores que lutam conosco em favor do aflito, do ferido, do cansado, do rejeitado, do injustiçado, então nós estaremos neste domingo em todo o planeta lutando para que você tenha uma vida diferenciada, porque o Deus que nós cremos não é de pau, de pedra, nem de metal, mas é um Deus vivo e Ele está pronto para ouvir e atender a sua necessidade. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.